Mais uma cabine de descompressão. Olha lá, nadou e morreu na beira da praia. Galera, não teve jeito e como já vinha apontando em todos os portais de enquetes, o Dudu Camargo se consagrou o grande campeão de A Fazenda 17 da Record TV, desembolsando nada mais, nada menos que 2 milhões de reais. A Duda teve que se conformar aí com sua derrota e perder aí o prêmio final para o participante Dudu Camargo, esse cara que ela tanto odiou no confinamento. Pois bem, após ser concluído aí a consagração de Dudu Camargo como o mais novo campeão de A Fazenda 17, Duda participou do cabine de descompressão aí. E lá ela acabou expondo alguns pontos aí de como está o seu sentimento após perder o prêmio milionário para o seu rival Dudu Camargo. Lucas Selfie não perdeu tempo e perguntou para a Duda qual seria o sentimento nesse momento, ela que acabou perdendo esse grande prêmio para o Dudu Camargo, e Duda disse o seguinte: olha, Lucas, para ser bem sincero, eu até agradeço o Brasil pelo que eles fizeram comigo, mas meu sentimento real é frustração, porque eu esperava que eu iria vencer esse prêmio final. Eu tinha convicção que eu iria vencer, porque não tem lógica alguma um cara manipulador e mentiroso como é o Dudu Camargo sair campeão desta fazenda. Sinceramente, fica difícil acreditar. Parece que eu estou vivendo um pesadelo, que eu não acordei ainda. Sinceramente, eu acho que eu estou vivendo um pesadelo mesmo, que eu estou ainda confinada na fazenda. Porque de verdade eu não consigo aceitar esse resultado. Apesar de eu ter ouvido da própria Galisteu falando que o Dudu seria o campeão, de fato eu não consigo acreditar que o Brasil seja tão ruim em votar em uma pessoa como essa. O meu sentimento de verdade é de insatisfação após saber desse resultado. Qualquer um ali poderia ter sido campeão, menos aquele cara que passou a fazenda toda manipulando as pessoas, porque ele não tinha coragem de ter embate com ninguém lá dentro. Então, esse é o meu sentimento de verdade. Não consigo aceitar que o Brasil escolheu um cara que nem esse para ser o campeão de A Fazenda. Parece uma coisa manipulada. Eu não quero acusar ninguém aqui dentro, mas eu acho que houve manipulação sim nessa vitória do Dudu. Sinceramente, eu não consigo me conformar de maneira alguma, disse aí Duda, expondo aí o seu sentimento de insatisfação aí ao ser questionada pelo apresentador Lucas Selfie durante essa entrevista. Foi aí que Selfie resolveu aí expor alguns pontos que levaram à derrota de Duda. Lucas disse o seguinte: olha, Duda, você em um determinado momento estava muito querida aqui fora. Inclusive, teve uma briga da sua torcida com a do Dudu, onde a sua acabou ultrapassando a do Dudu lá no antigo Twitter. Inclusive, você estava muito querida aqui fora. A galera estava gostando muito do seu jogo, mas não chegava ao ponto de meter medo na torcida do Dudu Camargo, até porque o Dudu ele já vem querido desde o início de A Fazenda. Ninguém tomava esse prêmio seu, mas de fato, em alguns momentos, a sua torcida chegou a assustar a do Dudu. Não coisa que ele não fosse vencer, mas que chegou a meter medo, que você poderia crescer mais no jogo. Mas aí, depois disso, você desandou totalmente. Depois daquela roça que você voltou, juntamente com seu namorado Mesquita, foi aí aonde tudo começou. Você ficou muito soberba, ficou se achando a dona do jogo, ficou querendo humilhar o Dudu Camargo a todo momento. E isso aí acabou desagradando até sua própria torcida. Então, aquela torcida que estava elevada acabou declinando totalmente após essas atitudes que você teve dentro do confinamento. Você teve bastante torcida, mas não foi o suficiente para ganhar. Então, eu atribuo isso totalmente à sua arrogância. Você estava se achando demais. Você todo o tempo tentava prejudicar o Dudu Camargo com suas falas lá dentro. Então, Duda, o que eu tenho para dizer é isso, que você perdeu pela sua própria boca, porque você foi muito arrogante, estava se achando a dona do jogo. E o Dudu não, o Dudu sempre foi esse cara humilde que soube cativar os fãs da maneira dele. E outra coisa, nós não manipulamos resultados aqui não. Você está insinuando aí que nós da produção somos manipuladores? E isso aí jamais aconteceu, até porque se você for comparar os números aí dos termômetros das enquetes, o Dudu sempre esteve em primeiro lugar, ninguém nunca tirou ele do pódio.
Então, você mesma se declinou, Duda. Você com sua arrogância. Você de amada passou a ser odiada do nada por conta desses seus comportamentos que não foram agradáveis aqui fora para quem acompanha a Fazenda. Então, Duda, você de certa forma foi uma vergonha para o Brasil. E você tem que pedir desculpas a todos, não só o Dudu Camargo, mas também o Brasil que assistiu esse papelão que você fez lá dentro. Vergonhoso demais essas suas atitudes que você teve lá dentro. Disse aí Lucas Selfie desmascarando Duda aí durante o cabine de descompressão após aí ser consagrada a vitória de Dudu Camargo da Fazenda 17 da Record TV. Galera, Duda não se calou e tratou de rebater Lucas Selfie mais uma vez, voltou a fazer graves acusações à produção, dizendo que os números seriam manipulados e Duda disse o seguinte: olha, Lucas, eu só tô falando uma coisa que todo mundo comenta lá fora, que só vence quem o Carelli quer. O Carelli quem manda em tudo aqui. Então, eu não duvido nada que esses números tenham sido manipulados sim, para a vitória do Dudu. Eu já ouvi comentários que o Dudu será apresentador do novo reality da Record TV, A Casa do Patrão. Então, talvez seja por isso que vocês deram essa visibilidade toda a ele, para ele ser o apresentador de vocês. Mas para mim isso não importa mais. Eu quero que isso tudo já passe e eu quero voltar à minha rotina. Mas de fato isso aí é bastante suspeito. Como é que uma pessoa entra aqui dentro cancelada pelo público? Porque que eu saiba ninguém gosta do Dudu Camargo. Porque ele é esse cara aí que faz esse papelão manipulador, não tem coragem de ter embate com ninguém, mentiroso. Prejudicou as próprias pessoas que ajudaram ele lá dentro, sair campeão de A Fazenda. Não entra na minha cabeça de maneira alguma. Você pode falar o que você quiser, Lucas. Mas essa vitória aí jamais foi do Brasil. Jamais o Brasil quis esse cara campeão. Isso aí teve trapaça e não foi pouca não. Principalmente aí do seu diretorzinho Rodrigo Carelli. Para mim, o meu sentimento é esse. Disse aí Duda mais uma vez fazendo várias acusações à produção do confinamento e também o diretor Rodrigo Carelli dizendo que o jogo teria sido manipulado para que o Dudu Camargo se tornasse campeão de A Fazenda, já que a Record tem planos para colocar Dudu como apresentador do novo reality da Record TV, que tem como diretor o Boninho. Lucas Selfie mais uma vez rebateu Duda e disse o seguinte: Duda, se você continuar com esse tipo de fala aqui dentro, você é convidado a se retirar dessa live. Eu peço que você respeite as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Disse aí Lucas Selfie, irritado com Duda. Galera, e vocês, o que acharam da vitória de Dudu Camargo na noite de hoje? Comente aí abaixo, pois sua opinião é de extrema importância para nós e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. E em 2026 nós voltamos com a cobertura do BBB.